demais vereadores, aqueles que nos assistem, em especial os escoteiros, nós temos a presença na casa hoje. Eu fui escoteiro do Grupo Humaitá, então sempre alerta. Aliás, uma experiência muito interessante que eu tive na minha infância, e deixou boas lembranças. Eu queria falar hoje sobre um tema que eu acho de suma importância. Foi a votação no Senado do projeto de lei complementar 75, proibindo o financiamento de empresas nas campanhas eleitorais. Nós aqui nessa casa, inclusive, por minha iniciativa, aprovamos uma lei que cria um obstáculo municipal para a interferência política das empresas nas eleições e depois nas administrações. A lei que nós aprovamos aqui proíbe que empresas que tenham financiado campanha política possam depois contratar com o executivo ou com o legislativo por 4 anos. Claro, porque a lei municipal não pode proibir que haja o financiamento, enquanto a lei federal permite. Mas pode criar um critério de moralidade pública para a administração em Pelotas. E foi isso que nós fizemos. Nós dissemos que em Pelotas nós não vamos aceitar que as empresas que tenham financiado campanha depois possam se locupletar na administração que for eleita. Mas esse é no âmbito municipal, é uma lei que, aliás, foi vetada pelo prefeito, lamentavelmente, baseado num parecer da FEBRABAN, da Federação dos Bancos. A Federação dos Bancos se prestou a fazer um parecer para embasar o veto do prefeito municipal de Pelotas ao projeto do vereador Marcos Cunha. Vejam que importância a Federação dos Bancos deu para a lei que essa casa aprovou, proibindo a contratação posterior da administração, né, por parte da administração daqueles que financiaram as campanhas. Como disse muito bem o vereador Salvador, é uma medida moralizante. Todos sabem, e é notório agora nesses escândalos que na TV todos os dias aparecem, que a principal, vamos dizer assim, fonte da corrupção é a promiscuidade entre interesses das empresas, maiormente as construtoras, nós sabemos, e as administrações. Quem foram os principais agentes da corrupção no país? Os corruptores, não os corrompidos, mas os principais corruptores, as grandes empreiteiras do país. E não vamos longe. Nós aqui, durante a CPI da Fernando Osório, nós ouvimos um relato cínico do presidente da construtora pelotense que disse o seguinte, que ele dava dinheiro para todos, para ter, entre aspas, a simpatia dos administradores depois. A prática é essa, diz o vereador Gaúcho, e eles depois acabaram ganhando 8 milhões e 500 mil na obra da Fernando Osório. Deram 50 mil para a campanha e ganharam um contrato de 8 milhões e 500 mil. Agora a empresa que ganhou, como prêmio, quem sabe, que ganhou a oportunidade de construir o ginásio municipal em Pelotas, foi a que mais deu dinheiro na campanha do atual prefeito, 70 mil reais. É a empresa que vai construir o ginásio. Será coincidência isso? No país afora, não há essa coincidência. Eu dou uma parte para o vereador Edmar Campos, presidente. Presidente de Salvador. Uma parte para o vereador Edmar Campos. Quero cumprimentá-la, vereador Marcos Cunha. Sua Excelência está sempre à frente, esteve à frente do Senado quando trouxe a esta casa um projeto semelhante, mas nós vimos isso como uma utopia.
porque, na verdade, a prática é essa. Nós estamos vendo o Marcelo da Odebrecht admitindo os erros, as falhas, mas não quer colaborar. E ainda diz que quem colabora é dedo duro. A própria Dilma, enredada com suas contas, recebeu muito dinheiro, um volume substancial. Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pede para o Ministério Público Federal que investigue com profundidade as contas da Dilma. E o próprio Rodrigo Janot diz que as empresas beneficiaram praticamente todos os candidatos, não deu continuidade às investigações, ficando para o Supremo Tribunal Eleitoral decidir. Então, eu parabenizo a Excelência pelo tema, mas eu vejo como uma utopia. Sem dúvida. É uma utopia no sentido de que ainda não existe realidade diferente. Mas muitas ideias que depois se concretizaram foram um dia utopia, vereador Gaúcho. É porque algumas pessoas acreditam na utopia, é que ela depois acaba se concretizando e se deixando de ser utopia. Salvador, uma parte para o vereador Anselmo Rodrigues, por favor. Alô. O Supremo Tribunal Federal já tem... Dos 11? 6. Mas um ministro pediu vista e está sentado em cima do processo há 1 ano e meio. Tem toda a razão, o vereador Anselmo lembra muito bem que o Supremo Tribunal Federal, o STF, que é o intérprete da Constituição, já, por 6 votos, manifestou que entende ser inconstitucional a interferência do dinheiro das empresas nas eleições. Mas um deles pediu vistas e até agora não deu seu parecer. O que isso significa? Significa que a Suprema Corte já entendeu que pessoa jurídica, empresa, não tem ideologia, tem interesse econômico. Empresa visa lucro. Como é que nós podemos permitir que as eleições tenham essa interferência, que o interesse de lucro das empresas possa interferir no processo eleitoral? É um absurdo. Pois, para minha alegria, eu vi que o Senado Federal, na noite de ontem, por 36 votos a 31, votou contrariamente à interferência das empresas nas eleições. O meu partido, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, o PSB, o PT, o PSOL e o PCdoB tiraram posição partidária de votar contra a interferência do dinheiro nas eleições. Do outro lado, o PSDB, o PSD, o PR, o PTB e o DEM votaram a favor da interferência das empresas nas eleições. E o PP, Partido Progressista, deixou livre a sua bancada. Nós tivemos, então, um placar apertado, é verdade, mas pode ser uma grande virada histórica, porque isso pode interferir positivamente quando retorna esse projeto agora para a Câmara, com essa posição do Senado, com a posição do STF, pode haver essa interferência positiva, e a Câmara pode também rejeitar a participação das empresas nas eleições. De todo modo, essa casa ainda vai apreciar o veto do prefeito. Retorna para o plenário, e nós precisamos aqui de pelo menos 14 dos 21 vereadores que votem pela derrubada do veto do prefeito. Por que isso é importante? Já mais de 300 municípios no Brasil, e somente eu, entreguei para mais de 300 vereadores que me pediram a cópia do projeto, vão fazer leis semelhantes a essa, que coíbem de uma forma indireta, porque criam um critério de moralização para a contratação, coíbem a participação do interesse de lucro das empresas nas administrações e nas campanhas políticas antes, porque tirando a possibilidade de contratar depois, não vai haver provavelmente interesse em participar das eleições antes, que é o que nós temos visto. Esta casa pode
derrubando o veto, fazer história e começar pelas câmaras de vereadores um processo de moralização política que a sociedade espera de todos nós. Façamos nós a nossa parte. Obrigado.